Pai Santo que está nos céus, obrigado, Senhor, pelo dia que nos deste, ó Pai. Obrigado por mais uma noite que estamos aqui para ouvir a Tua palavra e aprendermos, ó Pai, qual o melhor para nós. Esteja com o pastor que vai falar, que ele possa falar inspirado por Ti. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Sentimentos tão incríveis, traz a paz de Deus, dá alívio, cura a alma, faz-me ser melhor. E o passado que eu vivi deixa de existir enquanto estiver com Deus. Fizeres hoje agora, ela pode vir. Basta orar ao Pai que tudo bem, ela receber. Ansiedade não terás, se tiveres paz, vida nova viverás, se tiveres paz. Uma boa noite a cada um de vocês. Bom estarmos na casa de Deus mais uma vez. Como ontem nós nos dividimos em duplas na intenção de nós orarmos uns pelos outros e por uma questão bem específica da nossa igreja. Quando eu digo igreja, não estou falando da igreja de Porto Canoa, mas da nossa comunidade cristã. Queria convidar a cada um de vocês hoje a nós, de novo, colocarmos nosso joelho ao chão. Podemos dividir em grupos, não necessariamente dois, mas grupos pequenos. E ali nós podemos estar intercedendo uns pelos outros. E se houver pedidos, questões especiais no grupo, podem ser mencionadas, então orarmos uns pelos outros. Vamos orar? Ontem nós estivemos aqui relembrando um pouquinho alguns detalhes do santuário terrestre. Eu estava dizendo ontem, vou recapitular algumas coisas hoje. Quando você encontra o livro de Daniel capítulo 8, verso 14, você encontra uma afirmação bastante importante. Daniel está numa visão e dois anjos, e um pergunta ao outro, até quando vai durar a abominação? Até quando vai durar a visão do santuário? Ele está falando de um contexto onde havia uma profanação do santuário. Até quando o santuário será purificado? Vem a resposta, Daniel 8, verso 14, até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado.
É extremamente importante nós conhecermos alguns detalhes desse santuário, porque foi uma compreensão distorcida desta profecia e do santuário que muitas pessoas chegaram a caminhos bastante complicados. Como eu disse no domingo, o ponto mais importante de todo o cerimonial do santuário tinha que ver com o sacrifício, a cruz, aquele que simbolicamente era a primeira parte, logo à entrada do santuário, você tinha ali um altar onde os cordeiros eram sacrificados. Exatamente como nós temos aqui, a primeira parte, o altar de sacrifício. Mas o que é mais curioso, e eu falei ontem bem no finalzinho, na verdade o ritual do santuário ele não terminou, o ritual cerimonial ele não terminou na cruz. Lembra que eu falei ontem? As leis cerimoniais não foram abolidas na cruz. Na cruz, as sombras deixaram de existir. Porque o verdadeiro santuário, em sua plenitude, começou toda a sua ministração. Então todas as leis cerimoniais, aquelas antigas, permanecem. Na verdade, a verdadeira, não a mera cópia. Eu disse bem no finalzinho da reflexão ontem, o que foi abolido então na cruz? O da terra, a cópia, não o verdadeiro. E esse aqui é um ponto bastante importante, nós termos em mente de que, na verdade, todo esse cerimonial que aqui nós temos de forma visual, aqui está para nós vermos e começarmos a aguçar a curiosidade e entender o que acontece, todo esse cerimonial, na verdade, está acontecendo hoje no céu. Quando você abre a sua Bíblia no livro de Êxodo 25, no verso 40, isso fica evidente, livro de Êxodo, versículo 25, capítulo 25, verso 40, eu li esse texto ontem com vocês. Verso 40. Atenta, pois, diz assim a palavra de Deus, que os faças conforme o modelo que te foi mostrado no monte. Quando Moisés recebe a ordem de Deus para construir um santuário, um tabernáculo, inicialmente provisório móvel, depois com Salomão, um de paredes, fixo, que ficou por muitos anos em pé. Depois da invasão de Babilônia, ele é reconstruído. Neemias e Esdras iniciam a obra da restauração e ele é conhecido como o Templo de Zorobabel. Nos dias de Jesus, Herodes, um pouco antes de Cristo, ele inicia, 40 anos antes de Jesus, inicia um processo de reforma e restauração daquele templo. Ele ficou conhecido como o Templo de Herodes. Percebe que na ordem, lá do começo, diz, faça conforme o modelo. Então, na verdade, não era algo tirado do nada. E quando você abre a sua Bíblia no livro de Hebreus, e o livro de Hebreus é muito importante para a doutrina do santuário. Todo o livro de Hebreus, de fio a pavio, está falando sobre o cerimonialismo, aquele ritual que aconteceu no passado. Mas o livro de Hebreus agora não está falando daquele ritual antigo dos judeus. Todo o livro de Hebreus está falando, trazendo da realidade do santuário celestial. Olhe, por exemplo, Hebreus capítulo 8, Hebreus 8, verso 1 e 2. Livro de Hebreus, capítulo 8, verso 1 e verso 2. Diz assim, ora, do que estamos dizendo, o ponto principal é este. Temos um sumo sacerdote tal que se assentou nos céus, à direita do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro santuário, que o Senhor fundou, não o homem. Eu apenas peguei um texto de Hebreus capítulo 8, mas todo o livro de Hebreus, recomendo a leitura. Está falando de que todo aquele cerimonialismo que aconteceu no passado, aqui na terra, ele está sendo processado hoje no céu. Então, quando nós compreendemos alguns detalhes que envolvem estes móveis, toda essa disposição aqui, nós começamos a entender um pouquinho melhor da obra que Cristo está realizando em favor de cada um de nós. Fica evidente essa intercessão. Quando você abre a sua Bíblia no livro de Apocalipse, você vai encontrar de novo a imagem do santuário no céu.
capítulo 4, verso 5, capítulo 8, verso 3, vários capítulos, mas vamos ler apenas o capítulo 4, verso 5. Apocalipse, capítulo 4, verso 5. Aqui você tem uma imagem que é tirada do santuário. E do trono saíam relâmpagos e vozes e trovões, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 espíritos, um trono, um castiçal e 7 lâmpadas. Essa imagem é da onde? É do santuário. É nela que nós temos, lembra, eu falei ontem, a presença de Deus, o Shekinah. E do seu lado, 7 lâmpadas. Você tem muitas outras cenas no livro do Apocalipse que elas são exatamente do trono de Deus, do santuário celestial. Todos esses textos aqui estão trazendo para nós uma realidade. Existe sim um santuário no céu. E tudo aquilo que aconteceu no passado era uma cópia, um símbolo, para que as pessoas entendessem o que Cristo estava fazendo em sua realidade. Eu falei isso ontem. O santuário antigo, na verdade, era uma ilustração pedagógica, para que as pessoas não apenas ouvissem como era a salvação, eles viam como seria a salvação de todos nós. Você tem alguns pensamentos interessantes. O livro História da Redenção diz assim: o santuário no qual Jesus ministra em nosso favor é o original. Olha que interessante. O santuário onde Jesus está ministrando, aquele é o original. Não construído por Moisés. Existe uma outra citação bastante interessante no livro Vida e Ensinos. Ali é uma visão. Naquela visão, a irmã White, ela está olhando e ela vê, ela é transportada para uma sala, um trono. E ela dá alguns detalhes interessantes. Ela diz assim: ela viu um anjo que voa ligeiro e a leva da terra à cidade santa. Ali na cidade, ela vê um templo. Ela diz na visão: eu entrei naquele templo. Quando eu passei por uma porta, antes de chegar no primeiro véu, este véu foi erguido e eu entrei no lugar santo. Ela esteve lá, em visão. Aí viu o altar de incenso, o castiçal com as 7 lâmpadas, a mesa com os pães. Depois de ter eu contemplado a glória do lugar santo, Jesus levantou o segundo véu e passei para o santo dos santos. No lugar santíssimo, uma arca cujo alto e lados eram do mais puro ouro. Em cada extremidade da arca, um querubim com as suas asas estendidas sobre ela. Exatamente como nós temos aqui de forma ilustrada. Deixa eu abrir aqui hoje, para a gente visualizar um pouquinho mais fácil. Exatamente assim. Aqui é apenas uma ilustração. Livro Vida e Ensinos, na visão. A morte está vendo tudo esse cerimonial, mas não aqui na terra. O verdadeiro, no céu. Como é o sacerdócio no santuário celestial? E esse é um ponto bastante importante. Vamos ver Hebreus capítulo 4, verso 14? Hebreus capítulo 4, versículo 14. Tendo, portanto, diz o texto bíblico, tendo, portanto, um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou os céus, e retenhamos firmemente, então, a nossa confissão. Segundo a versão que estou lendo aqui. Quem era o sumo sacerdote? Quem é o sumo sacerdote nesse santuário celestial? É Cristo Jesus. E aqui fica algo bastante curioso, porque quando você abre Hebreus capítulo 7, agora o verso 27, nos traz uma outra afirmação de quem Jesus é também. Hebreus 7, verso 27. Olha o que diz o texto. Hebreus 7, verso 27. Diz assim. 7, verso 27. Quem é este
Ele diz assim, que não necessita, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isto fez ele uma vez por todas, quando se ofereceu a si mesmo. Olha que interessante. É por isso que João Batista diz lá no Evangelho de João, capítulo 1, verso 29, quando ele estava batizando as pessoas, ele olha e vê Cristo se aproximando e ele fala ali a todos, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha que interessante, ele é sacerdote e ao mesmo tempo ele também é vítima. Cordeiro. Ele exerce na verdade as duas funções. Desta forma, Cristo é ao mesmo tempo sacrifício e sacerdote. Como sacrifício ele morreu uma única vez. Uma única. Pelos pecados. O justo pelos injustos. Como sacerdote, ele ministra um sacerdócio que não é passageiro. Porque se você abrir a Bíblia lá no verso 23, mesmo capítulo 7, verso 23 e 24, ali diz que o sacerdócio de Cristo ele é imutável. Porque os sacerdotes antigos, passados, vinham à velhice e eles deixavam a vida. Cristo é sacerdote eterno. Cristo não passa. Um outro ponto bastante importante, e esse aqui é o mais significativo para os nossos dias hoje, são as fases do sacerdócio de Cristo. Como começou a ministração de Cristo e em que momento começou essa ministração de Cristo? A primeira fase é aquela simbolizada pelos ritos que aconteciam no pátio. Lembram? Eu falei isso aqui ontem, apenas relembrando aqui. O pecador vinha até o pátio, onde estava aqui o altar com os sacrifícios e havia uma pia, uma bacia de bronze. Os sacerdotes só poderiam entrar dentro do santuário uma vez que passassem pela pia e limpavam, se lavavam. Deus não aceitava impurezas neste ambiente. Todos que ministravam, todos que serviam, precisavam ser limpos. Mas o pecador chegava a esse local, o pátio, e aqui ele punha as mãos sobre a cabeça da ovelha, junto com o sacerdote. Ali a ovelha ela é degolada. Uma parte do sangue era recolhida numa pequena bacia, e com as pontas dos dedos do sacerdote espirrava nas pontas deste altar. Ali era feito o sacrifício, ali era feita a transferência do pecado do pecador para o santuário. O sacerdote então ia fazer a mediação, ia interceder por aquele pecador. O pecador não podia chegar na presença de Deus, ele não podia estar aqui. O sacerdote então vinha, entrava nessa primeira parte, e sobre este móvel aspergia nas pontas sangue do sacrifício. E a fumaça que subia, porque aqui havia brasa, aquela fumaça significava as orações, a intercessão pelo pecador. Esta primeira fase, o pátio, Cristo cumpre no seu ministério aqui na terra. Essa parte de receber os pecadores, de atender aqueles aqui nesse primeiro momento. Enquanto Cristo esteve aqui, por ocasião do seu ministério terrestre, ele esteve cumprindo cada um desses detalhes da primeira fase. O altar do holocausto, a vítima sangrenta sobre o altar, dava testemunho de um redentor que ainda haveria de vir. Quando o pecador vinha aqui e entregava o cordeiro, na sua mente estava a esperança de que haveria de vir o Messias. Ele era o verdadeiro cordeiro. Portanto, o altar simbolizava a cruz do Calvário. E esse é o ponto central. Esse momento simbolizava este aqui, a cruz. Era simbólico. A bacia de bronze. No pátio ao lado estava uma bacia na qual o sacerdote se lavava, como eu disse. Todos que oficiavam no santuário precisavam fazer uma preparação especial, precisavam estar limpos. Aqui fica evidente a forma como Deus trata e espera daqueles que ministram no santuário de Deus. Reverência, santidade. As pessoas precisavam estar preparadas para este momento, não podiam chegar de qualquer forma. Ontem surgiu uma pergunta, Nadab e Abiú, e o principal pecado de Nadab e Abiú foi esse: entrarem de qualquer jeito, despreparados para o ambiente santo.
quando a gente olha para esse momento aqui de preparação, lembram que no ano 31, quando Jesus se aproxima do rio Jordão, o que acontece com Jesus? Batizado. Da mesma forma que os sacerdotes se lavavam, se preparando para o que virá depois, Cristo, ele se aproxima e é batizado. Ele não precisava ser batizado. Na verdade, havia ali um momento de preparação, exatamente como acontecia no santuário. Esta é a primeira fase. Jesus foi ungido quando o seu batismo, no outono do ano 27, melhor dizendo. Você tem isso lá em Daniel 9, verso 25, os detalhes dessa unção. Este ato simbólico, o seu batismo, é um chamado à regeneração, à santificação. É o mesmo que nós precisamos passar também. Existe uma segunda fase na ministração de Cristo. Ela acontece com estes símbolos que nós temos aqui nesse segundo nível. O castiçal, a mesa com os pães e o altar de incensos. Logo após a ascensão de Cristo, o sacrifício, a cruz. Logo após a ressurreição e a sua ascensão, inicia o sacerdócio. Ou seja, a mediação. Ele se oferece por todos, se prepara. Então agora ele começa na presença do Pai, interceder por cada um de nós aqui. Todos aqueles que aceitaram e se entregaram ao seu sacrifício, confiaram no seu sacrifício. Então agora ele começa a interceder, mediar, clamar o perdão por todos nós. Todos aqueles que aceitarem. Foi a morte de Cristo na cruz que marcou o início do seu sacerdócio. Hebreus 9, verso 22. Diz ali, porque a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não existe remissão. Precisava haver primeiro derramamento de sangue? Ou seja, antes da morte da cruz não havia a ministração, a intercessão sacerdotal. Ela foi pós a cruz. É onde inicia a segunda fase de Cristo. A mesa estava localizada, aos olhos de vocês, do lado direito. Êxodo 40, verso 22, nos dá os detalhes da mesa. Os pães eram conservados sempre perante o Senhor como uma oferta perpétua. Todos os sábados, os pães eram renovados. Os sacerdotes se alimentavam deste pão. Mas todos os sábados eles eram renovados. Sempre 12. Simbolizando cada uma das nações. Das tribos, melhor dizendo. Aqui, na verdade, traz um outro significado bastante interessante para nós. Há uma lembrança constante, uma vez que as tribos traziam este pão, havia aqui um reconhecimento por parte de todas as pessoas, um reconhecimento de que tanto o pão físico quanto o pão espiritual, ele provém de Deus. Aqui uma lembrança, por exemplo, do maná. Tanto o maná como o pão da proposição, eles apontavam para Cristo, o pão vivo. É o que diz o Evangelho de João, capítulo 6, diz ali, eu sou o pão vivo que desceu. O nosso alimento vem de Deus. Não apenas físico, mas espiritual e em essência. O castiçal e as lâmpadas, localizado sempre à esquerda, ele é interessante porque quando João, no livro de Apocalipse 4, verso 5, João ele tem uma visão do santuário e na visão, um dos poucos que ele vê é o castiçal. O castiçal, ele trazia a ideia essencial de luz que está brilhando. Constantemente estava aceso. O santuário nunca estava em escuridão. Sempre essas lâmpadas estavam acesas. A grande ideia que a gente tem aqui, não ideia, mas a reflexão, é de que o povo de Deus, ele é luz que deve estar sempre brilhando, refletindo a glória do Pai. Só é possível isso com a ação do Espírito Santo. O altar de incenso. No santuário da terra, este estava localizado sempre nessa posição, entre os dois, logo aqui antes da Arca da Aliança. Ontem eu cometi um pequeno deslize, quero aproveitar para corrigir. É este fogo que foi aceso por Deus e permanecia aceso constantemente. Era este aqui. Se você buscar o livro Patriarcas e Profetas, você encontra uma informação bastante interessante. Diz assim, o fogo neste altar foi aceso pelo próprio Deus
conservado de maneira sagrada. Este fogo, dia e noite, o incenso e a fragrância que subia daquele incenso, daquela fumaça, ela inundava todos os compartimentos do santuário. Aquilo ali trazendo a ideia das orações em Israel. As orações, ou seja, elas eram aceitas pelo Pai, mediante a justiça, não do pecador. Isso aqui é muito forte no santuário. Não era o pecador. Nada do pecador tinha significado para a salvação. Era o sacrifício, era a oferta, era o cordeiro. Era o sangue do cordeiro que era aspergido. Era o sangue do cordeiro. A justiça do cordeiro é que ele subia ao Pai. Não era a justiça do pecador. É do cordeiro. O cordeiro é importante. Aquela nuvem de incenso que acendia com as orações de Israel representa a justiça de Cristo unicamente. A justiça de Cristo unicamente que pode tornar aceitável as minhas orações. Quando eu e você hoje estamos orando a Deus, o Pai ouve, porque Cristo está intercedendo. Lembra por que a gente sempre faz a oração e no final da oração como é que a gente termina? Em nome? Não é no seu nome. Porque no seu nome você não pode nada. É em nome de Jesus. A terceira fase, que é simbolizada por o terceiro nível do santuário. Aqui havia a Arca da Aliança, a Arca do Concerto, onde dentro dela estavam as tábuas dos 10 mandamentos. Aqui uma pequena representação. As tábuas contendo os 10 mandamentos. Um baú, uma tampa, toda ela recoberta em ouro, em puro ouro. 2 anjos, um de cada lado, 2 querubins, feitos de puro ouro. Esta fase, ela começa em 22 de outubro de 1844. Aqui que houve um pequeno deslize de algumas pessoas no passado. Porque muitas pessoas tinham a ideia de que o santuário era na terra. O santuário estava na terra, o santuário era a terra. Mas quando a gente abre a Bíblia em Hebreus, o santuário verdadeiro é onde? Não é aqui. Aqui foi o principal deslize de algumas pessoas. No dia 22 de outubro de 1844, Cristo, ele começa agora a agir como sumo sacerdote, inicia a fase que nós conhecemos como juízo. Enquanto Cristo estava na terra, ele cumpriu essa primeira parte, o sacrifício. Quando Cristo, pós a cruz, ascende ao céu, ele começa a intercessão em favor de cada um de nós. Mas em 1844, dia 22 de outubro, ele começa a fase como sumo sacerdote, tipificada pelo dia da expiação, o juízo. A terceira fase, a arca e os 2 querubins e a lei de Deus. Os principais símbolos, os principais elementos que constam dessa fase. A arca trazia sempre a ideia da presença de Deus, uma presença constante, porque é nela que havia o Shekinah. É nesse ambiente aqui que havia uma luz gloriosa. Era a presença real de Deus. Neste momento aqui, nesse local. Sobre a arca estavam os 2 anjos. Havia um brilho excedente, excelente, extraordinário neste lugar. Como se fosse a glória do trono, da habitação de Deus. Os querubins aqui estavam olhando de forma bastante reverente. Com as asas se tocando, com outras asas cobrindo os pés e olhando de forma extraordinariamente reverente. No céu, o livro Grande Conflito diz assim que os seres celestiais, ali é a representação dos seres celestiais, que na presença de Deus, o reverenciam constantemente. Uma pequena lembrança de como nós devemos chegar na presença de Deus. Interessante, estava lendo hoje um pequeno artigo sobre esse momento. Dentro da arca estavam as tábuas de pedra. Elas trazem a ideia de justiça, a lei, regras, governo. Nos trazem a lembrança dos nossos pecados.
Em cima, a presença gloriosa de Deus, embaixo, a lembrança de justiça. Ali, naquele local, a justiça e a misericórdia se beijam. Tudo isso por causa simbolizados com aquela pequena tampa. A propiciação, a intercessão, ou melhor, a mediação. A parte de baixo, as leis nos lembram que nós somos pecadores. Um pecador na presença de Deus não dá. Em cima, a presença gloriosa de Deus é por causa daquela tampa. Traz o símbolo da propiciação, da mediação naquele local. Justiça e amor se encontram. E quem realiza a propiciação? Cristo. É Cristo Jesus. A lei de Deus no santuário celeste é o grande original. Onde estou citando isso aqui? Grande conflito. Surgiu uma pergunta ontem, eu falei, estou trazendo agora a fonte. A arca, lembram da arca que eu falei ontem? O verdadeiro original está onde? No céu. As tábuas originais estão no céu. Quando você lê o livro Grande Conflito, traz uma imagem bastante interessante daquele lugar, deste ambiente. Diz que sobre a primeira tábua há um brilho bastante interessante, diferente desta para outra. E dentro desta, um tópico é mais brilhoso que o resto. O quarto mandamento. Uma pequena lembrança da santidade desse dia. Quando nós lembramos e olhamos todo esse cerimonial que aqui acontecia no passado e que, segundo o livro de Hebreus, hoje ele está acontecendo. E esse é um ponto importante e eu quero concluir com esse pensamento. O cerimonial, ele não acabou na cruz. Ele está acontecendo hoje. Hoje, o Cordeiro de Deus ainda está intercedendo por cada um de nós. Hoje, as nossas orações, elas estão sendo atendidas, estão sendo ouvidas, porque Cristo e sua justiça está sendo aplicada na vida de cada um de nós. Hoje, os nossos pecados não mais ofendem a Deus, porque nós não somos mais pecadores. Porque o Cordeiro que perdeu sua vida na cruz, ele entregou a vida dele para que naquele lugar, na presença de Deus, a vida dele fosse colocada no meu lugar. Quando nós voltarmos para casa hoje, lembra disso. Nós somos filhos de Deus. Interesse pessoal de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ele já começou a sua fase de juízo, mas ele ainda é também nosso advogado, o nosso sacerdote. Que Deus nos abençoe. Nós vamos ouvir uma mensagem musical agora com Igor. Amanhã eu quero falar um pouquinho sobre o sacerdócio. Nós gastamos aqui alguns momentos sobre os móveis. Amanhã eu quero falar um pouquinho sobre o sacerdócio. Esse é o ponto de encontro, lugar onde os fardos se espalham no chão, onde todo que chega cansado, tranquilo, descansa o seu coração. A graça se explica em uma
lá eu posso entender o que o céu me traduz. A morte era minha sentença, mas agora sou livre em Jesus. Graça simples assim, perdão se recebe, se aceita, enfim, pecado não se explica, pecado se renda, e Cristo pagou havia imensa separação entre a raça caída e o Deus do perdão, mas agora fechou o abismo e sem hesitar estendeu-nos a mão, mostrou-nos a estrada de volta à casa do Pai, onde iremos morar, nos dá esperança que move, a certeza que Cristo em breve virá. Simples assim, perdão se recebe, se aceita, enfim, pecado não se explica, pecado se paga, e Cristo pagou por mim. Simples assim, perdão se recebe, se aceita, enfim, pecado não se explica, não se paga, Cristo por mim. E Cristo pagou por mim. Oremos. Pai querido, mais uma vez, Senhor, obrigado, porque na sua infinita sabedoria nos enviou um pequeno modelo, um modelo visível da obra de salvação que o Senhor está realizando em favor de cada um de nós. Muitas verdades aqui são claras, mas a maior delas, Pai,
de que graça é simples assim. É Cristo. É o sangue de Cristo. É a ministração de Cristo. Obrigado, Senhor, porque Cristo hoje está no santuário celestial e hoje Ele está agindo em favor de cada um de nós. Obrigado, Pai, porque por isso somos filhos de Deus. E a nossa esperança de que o Senhor em breve volte, para que possamos estar para toda a eternidade, vivendo uma felicidade eterna, ao lado de nosso Deus e nosso Salvador. Nos leve em paz para casa agora. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.